Graça e paz, amados irmãos, amigos, pastores também que nos ouvem pela 87.9, você que está aí no seu aplicativo, você que também está aí pelo site da rádio, seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e continuar a nossa série sobre Ensina-nos a Orar. E também continuar a leitura sobre o nosso texto base, que é a oração do Pai Nosso. Nós estivemos meditando aqui na primeira parte da oração do Pai Nosso e agora passamos a meditar na segunda parte. E vamos revisitar o texto, vamos fazer novamente a leitura. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Semana passada nós estivemos aqui meditando sobre essa parte da oração do pão nosso, O pão nosso de cada dia dar-nos hoje. E hoje nós vamos dar sequência, falar um pouquinho sobre o perdão. Nós dissemos já em outras vezes, que a primeira parte da oração do Pai Nosso é a nossa relação com Deus, nossa relação vertical com Deus. Falamos isso semana passada, falamos isso em outros dias também, em outros programas, em outro dia da série, e falamos dessa relação também horizontal. Pois tudo que eu faço, eu realizo nessa terra, tudo que eu me movimento em direção a Deus, também exige um movimento em direção ao próximo. Esse movimento vertical que eu coloco no movimento da cruz, nossa relação com Deus, também ela tem continuidade, tem sequência, ela se estende ao próximo. É o assim na terra como no céu, como nós temos falado ultimamente. Assim é em relação à vontade de Deus, assim é em relação ao pão, e assim é em relação ao pão e ao Pai Nosso, e assim é em relação também ao perdão, que é o tema de hoje. Pois bem, vamos meditar um pouquinho sobre essa questão do perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Primeiramente, nós temos que entender que para que eu possa dar perdão a alguém, eu possa conceder perdão, eu possa deliberar perdão a outrem, eu preciso primeiro me sentir perdoado por Deus. É o mesmo movimento que eu falei, vertical, a cruz. Eu recebo de Deus graça, eu recebo perdão. Portanto, quando eu recebo graça e perdão, eu dispenso, eu me movimento também com graça e perdão em direção ao meu próximo. Se eu tenho um Pai Nosso e tenho um pão nosso, Pai Nosso, pão nosso, sou capaz de compartilhar, repartir o pão, eu também sou capaz de compartilhar, dispensar perdão, graça daquele que eu já recebi, do perdão e da graça que eu já recebi do Pai. E isso é uma coisa muito linda, pensando nesse contexto bíblico. Mais uma vez, eu retomo aquela ideia do assim na terra como no céu, não pensando no movimento contrário, porque aqui também há uma mensagem de justificação pela fé. Não é um movimento que eu primeiro perdoo as pessoas, eu vou perdoar, para que Deus possa me perdoar depois. Primeiro eu perdoo, depois Deus vê que eu perdoei e Ele vai então e me perdoa. Não é essa lógica, não é essa sequência. Esse movimento está errado. O primeiro movimento é, primeiro Deus me perdoa e depois eu sou capaz de perdoar. Porque só aquele que recebeu graça, só aquele que recebeu perdão, é capaz de conceder graça e perdão também. Então é um movimento contrário. É interessante meditar sobre isso, não é mesmo? Pois bem, vamos dar continuidade ainda ao nosso raciocínio. Então eu recebo de Deus essa graça, perdão, porque qualquer coisa que eu fizer, pensando em ter uma recompensa de Deus, eu vou perdoar para que Deus possa me perdoar. Isso é obra.
eu vou devolver o dízimo para que Deus possa me abençoar com riquezas. Isso é obra, é um movimento contrário. Primeiro ele me abençoa, e a minha gratidão faz com que eu voluntariamente, em espírito de gratidão, devolva parte do que já é dele. Então é uma questão de reconhecimento. Então quando eu dou perdão a alguém é porque eu já me sinto perdoado. Eu sou incapaz de perdoar alguém, e se eu fizer isso vai ser forçado. Eu serei incapaz de perdoar alguém se eu não for perdoado primeiro por Deus. Há uma parábola na Bíblia, no capítulo 18 do livro de Mateus, acredito que vocês todos devam conhecer. Nós não vamos lê-la devido ao tempo, mas eu gostaria de trazer alguns aspectos relacionados a essa parábola, fazendo um paralelo com a oração do Pai Nosso. De fato, eu não vou ler o texto completo, mas gostaria só de fazer uma pequena síntese, um pequeno resumo dessa parábola, né? Jesus, certa vez, contou, já que o tema de Mateus é o reino de Deus, contou que o reino de Deus era semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. Um deles devia pelo menos uns 10 mil denários. A gente já falou aqui em outro estudo, inclusive até no estudo anterior, né? Na mensagem anterior nós falamos sobre isso, que um denário era o salário de um dia. Se um dia tem 365 dias, imagine que 365 denários, né, são 365 dias de trabalho. Esse servo aqui devia ao rei 10 mil denários, ou seja, 10 mil dias de trabalho. Agora você que está do outro lado aí da tela, você que também está do outro lado aí do rádio, responda para mim. Se você for meditar, sabendo que 365 denários são equivalentes a 365 dias de trabalho, medite quantos dias de trabalho seria 10 mil denários. Seriam 10 mil dias. E quanto seria 10 mil dias? Trocando isso para anos. No mínimo aí, eu vou colocar por alto, sem fazer o cálculo, só na minha imaginação, no mínimo uns 20 anos. 20 anos de uma vida. Então, pensando nessa lógica, né, pensando aí nessa lógica de dias, imaginando essa possibilidade, podemos dizer que ele teria que trabalhar muitos anos de sua vida para pagar a dívida. E não iria conseguir. Portanto, a dívida era impagável. E aí a Bíblia dá sequência, a história aqui de Mateus dá sequência, dizendo que o rei o perdoou. O rei concedeu perdão. Diz o verso 26, então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Olha só, a dívida dele foi perdoada. Sua dívida está perdoada. Só que o texto continua, dá continuidade, e diz que ele saindo dali, ele encontrou um servo que lhe devia 100 denários. Veja, ele devia 10 mil denários e o rei o perdoou. E agora ele sai dali e encontra um servo que o devia apenas 100. E o que acontece? A mesma coisa. Então o servo, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Fez totalmente o contrário o que o rei tinha feito com ele. O rei tinha deliberado graça, o rei tinha deliberado perdão de uma dívida impagável, e então ele recebe tudo isso, mas ele é incapaz de conceder perdão e graça àquele que lhe devia muito menos, por uma quantia muito menor, apenas por 100 dias de trabalho. Menos o quê? Menos de 6 meses, menos da metade de um ano de trabalho. Então, por aí a gente já imagina o quanto esse homem era incapaz de entender o que muitos hoje também são incapazes de entender. Que se eu sou perdoado, se eu recebo graça de Deus, então eu preciso também ser movimentado
motivado a também perdoar ao meu próximo, a conceder perdão, graça ao meu próximo. Então, o que a oração do Pai Nosso está nos dizendo hoje é: se você é uma pessoa que é perdoada, sentiu a graça de Deus, você tem que se movimentar em seu próximo. Eu sei que muitas vezes tem certas situações da vida, ou a vida nos coloca em algumas situações, que muitas vezes nós dizemos assim: ah, eu não vou conseguir perdoar. Foi muito grave o que essa pessoa fez comigo. Eu já pedi a Deus para tirar esse ódio do meu coração, tirar esse sentimento ruim, mas eu não consigo. E Jesus, quantas ofensas nós fizemos a Jesus? Nós o maltratamos muitas vezes naquela cruz. Nós esmagamos Jesus naquela cruz. As nossas ofensas foram muito maiores. Pensando aqui na parábola, muito mais superior do que qualquer outra coisa. E não pensem que essa dívida não foi paga por você. Cristo pagou a dívida, foi o preço desse perdão, foi a vida de um Deus na cruz, gravado, crucificado na cruz. Então ela foi muito alta. Você recebeu de graça, mas alguém teve que pagar por ela. O rei, eu fico pensando nessa parábola, teve que arcar com as dívidas que ele tinha, com certeza. Então, da mesma maneira, alguém teve que arcar com a dívida da morte, do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E se alguém fez isso por você, se Deus fez isso por você, por que, por muito menos, você não pode conceder o perdão a alguém que está precisando de perdão? Tem gente que mesmo na hora da morte, clama pelo perdão, mas não consegue obter o perdão daquela pessoa. Então, se você é um cristão e se sente uma pessoa muito ofendida, se você foi uma pessoa muito machucada por alguém ao lado, por alguém até que dorme ao seu lado, que divide o travesseiro com você, por uma pessoa que você tinha extrema confiança, dedicou amizade, dedicou anos de sua vida, e de repente essa pessoa lhe machucou profundamente, saiba que Jesus fez muito mais por você. Você mesmo tendo o machucado muito mais, ele foi capaz de te dar perdão e graça. Então não seja também insensível, duro. Não seja como esse servo da parábola, incapaz de dar perdão a alguém. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas, e já que tu me perdoas, eu sou capaz também de perdoar. Não por obras, não por esforço, mas porque eu já sinto essa graça me alcançando, esse perdão me alcançando. Então, se por muito mais eu fui perdoado, por muito menos também eu estarei à tua disposição, estarei à tua disposição para dar o perdão, para conceder o perdão àqueles que precisam. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão, minha irmã, amado ouvinte, pessoas que nos ouvem do outro lado, pessoas que vão nos assistir posteriormente em nosso canal do YouTube. Que Deus possa agraciar cada vez mais a sua vida. Deus abençoe a todos.